Ora bem, muito bom dia a todos. Se há hábitos ingleses que nos merecem todo o respeito, é a pontualidade. Os transportes urbanos, naturalmente, que estão na fileira da pontualidade também. É conhecido esse desiderato e procura-se no dia a dia corresponder à qualidade, e um dos fatores de qualidade também é, de facto, a pontualidade. De maneira que está na hora de partida para o pequeno almoço com. Estamos cá para assinalar, como sabem, os 100 anos do carro elétrico. Servimos-nos também desse móvel para introduzir esta iniciativa, que de facto é uma iniciativa de louvar, porque traz opiniões muito diversificadas, sempre com um objetivo comum, que é melhorar a qualidade e a agradabilidade de se viver no nosso espaço territorial. Hoje, a instituição que cá trazemos, e o Sr. Presidente, passa a perna ao carro elétrico em termos de longevidade. De facto, temos aqui um representante de uma instituição que carrega nos ombros uma estrutura que faz precisamente neste ano 150 anos de vida. A Associação Comercial Braga tem marcado positivamente a vida da nossa cidade, e não só, e da região também. De maneira que temos connosco hoje o Sr. Presidente, o Presidente de uma instituição que nos merece todos os créditos e que nos traz a experiência de 150 anos. Naturalmente que de algumas coisas deste percurso também o Sr. Presidente Macedo Barbosa, para além de ser Presidente desta instituição de Braga, penso que os transportes urbanos de Braga e a Associação Comercial de Braga têm uma complementaridade muito interessante, que naturalmente nos vai poder abordar também no prazer que nos vai dar nestes minutos de conversa. A palavra é do nosso amigo Macedo Barbosa. Então, bom dia a todos, e desde já também queria agradecer o convite feito aqui pelos serviços do Transportes Urbanos de Braga, na pessoa do Engenheiro Batista Costa. Também agradecer a presença do Sr. Vice-Presidente, Dr. Firmino, e o Dr. Engenheiro Teutónio Andrade dos Santos. Eu também estou aqui com muito agrado, pois naturalmente que se todas as oportunidades que são dadas à nossa instituição, é sempre agradável. Aqui o Engenheiro Firmino já fez aqui quase aquilo que eu queria dizer. Eu não venho dar novidade nenhuma, penso que não seja novidade nenhuma, mas nós comerciantes gostamos sempre de falarmos que somos os decanos da atividade económica da humanidade, e por isso apetece-me dizer aqui que o comércio foi a primeira atividade económica da humanidade. Tivemos o privilégio de estar numa cidade histórica no que diz respeito ao comércio, e por isso a sua marca como capital do comércio é uma marca histórica que vem desde a fundação da própria cidade. Como diz aqui o Dr. Firmino, e é verdade, nós estamos precisamente neste momento a celebrar os 150 anos da instituição, e é realmente oportuno falar aqui que esta instituição teve muito a ver com os transportes que temos hoje em Braga e com as vias de comunicação que chegaram até Braga, porque nós vivemos um tempo no tempo do liberalismo, da fundação do liberalismo no nosso país, em que andávamos aqui num país, enfim, cheio de politicamente muito tumultuoso, e quando apanhámos ali 1850, que se consegue fazer ali uns acordos, quase como agora se apela muito ao consenso, que já na altura fizeram esses consensos, e o país acaba por se começar a desenvolver, que depois surge o Fontes Pereira de Mel, que todos conhecem, e a instituição, nesse contexto de desenvolvimento do país por consenso político, que começa a criar as condições para esse desenvolvimento económico, surge nesse contexto a nossa instituição, e que foi pioneira na reivindicação do desenvolvimento dos transportes, tanto no comboio. O comboio chega a Braga porque a associação é fundada em 1863 por um punhado de bracarenses, reivindicaram que o comboio vinha até Braga, e foram também por aquilo que eu estudei num livro do Eduardo, como é que se chama? Eduardo Pires de Oliveira, que nos diz que o comboio também parou aqui porque era conveniente para o comércio de Braga que o comboio, portanto estamos a falar de transportes, parasse aqui em Braga, não avançasse em frente para deixar aqui
as próprias vias de comunicação foi também porque uma instituição, era a única instituição civil e empresarial reivindicativa que reivindicava aquilo que era necessário para Braga. O carro elétrico também chega a Braga, também se desenvolve em Braga, também muito por a Associação Comercial de Braga se interessar muito por desenvolvimento dos próprios transportes para o desenvolvimento do comércio. Eu tinha aqui também depois umas ideias que queria deixar também aqui, mas realmente chegámos a uma conclusão que é aquela que todos nós, que não é novidade nenhuma para ninguém. As comunicações e os transportes em qualquer território são fundamentais, são determinantes para o desenvolvimento de qualquer território. O comércio em Braga, naturalmente, que com a excelência de transportes urbanos, também tornamos a nossa cidade também uma cidade de excelência, amiga do investidor, porque naturalmente, como todos sabemos, o investidor, quando escolhe para investir, quando se quer posicionar para investir, é como nós comerciantes, quando queremos colocar uma loja para desenvolvermos o nosso negócio. A primeira coisa que temos que ver é o contexto onde é que vamos colocar o comércio. E os transportes são fundamentais para a escolha e decisão do posicionamento do próprio negócio. E por isso aqui os transportes urbanos são fundamentais e nós, cada vez mais aqui em Braga, temos que nos interessar por essa parte dos transportes e fundamentalmente naquilo que diz respeito à nossa cidade propriamente dita, ao centro histórico, porque nessa parte há muito a melhorar. Nós, por isso, desejamos uma cidade que tenha uma excelência de acessibilidades, excelência na acessibilidade, na mobilidade, porque, naturalmente, que a partir daí nós vamos ter uma performance muito maior para o comércio, porque quer os turistas, quer sei lá, tudo que diz respeito ao turismo, ao comércio em geral, as indústrias que existem aqui, todas elas têm a ganhar com a rede de transportes atualizada, moderna, acessível e mais virada para as pessoas, portanto, para a solução das pessoas e tentar com que cada vez mais os transportes sejam uma referência e que o comércio, com isso, também tenha a ganhar. Aquilo que nós achamos que para desenvolver aqui, a primeira coisa que eu faria se estivesse aqui nestes transportes era fazer uma campanha de sensibilização da população que reside e trabalha cá na nossa cidade para as vantagens que tem o transporte público. Essa era uma questão fundamental, porque também como empresário também sei que esta empresa tem que ser rentável e era preciso, certo, um plano de comunicação para alertar as pessoas das vantagens que tem o transporte urbano aqui. Também a melhoria dos serviços e equipamentos também, porque naturalmente a imagem que queremos enviar para fora, para quem nos visita, é uma imagem também de um transporte público com cuidado e todos os equipamentos, e isso faz parte também da própria imagem da cidade e daquilo que nós podemos vender para o exterior, porque, quer queiramos, quer não, hoje a cidade está a ser cada vez mais procurada pelo turismo, uma parte que nós queremos ver intensificada, e tudo estamos a fazer para que isso aconteça. Todos os agentes económicos da cidade e a Câmara em particular está muito interessada em que nós façamos com que a nossa cidade seja um polo de atração de turismo, mas temos de preparar que quando os turistas vão embora, que levem uma imagem agradável daquilo que veem. Criar itinerários para o centro histórico, focalizado com o centro histórico criar itinerários que resolvam o problema do centro histórico, porque nós estamos a reclamar população para o centro histórico, mas temos com uma grande resistência para não se vir habitar para o centro histórico, é a questão da mobilidade no centro histórico. Mesmo nas ruas pedonais, quer dizer, com
com transporte adequado, que deixa aqui o repto para que cuidem disto, quer dizer, com transporte adequado, porque não é uma experiência nova. Nós, quem visita, quem anda para o estrangeiro, já vê soluções dessas noutras cidades, e por isso a nossa cidade também, naturalmente, que podemos criar esse hábito com transporte certo, diferente do existente, mais adequado ao centro histórico, e que resolva o problema da acessibilidade e da mobilidade ao centro histórico, senão os investidores, porque isto depois toca outros interesses, os investidores no edificado também não se posicionam tão facilmente para investir, porque vão sempre ter esse constrangimento da mobilidade, da acessibilidade das pessoas que querem viver no centro. E nós temos, e sabemos todos, isto não é novidade para ninguém, que a nossa cidade é um recurso estratégico que temos para desenvolver, e que, sem resolvermos este problema da acessibilidade ao centro histórico, é muito difícil rentabilizar. E temos aqui um grande negócio para fazer, que é o centro histórico da cidade, em que está subaproveitado exatamente porque foi descurada esta ideia de como é que as pessoas conseguem ir viver para o centro, como é que levam os seus bens, uma simples mercearia que queiram levar para casa, um bebê que queiram levar, no carro, como é que chegam lá. E esta questão tem que ser resolvida, quer dizer, agora, pensá-la, certo, nem vamos inovar nada, vamos só copiar, e aquilo que pudermos copiar noutras cidades não faz mal nenhum, desde que seja bem copiado. E por essa razão, porque esta questão do centro histórico é nevrálgico aqui e é decisivo para o desenvolvimento do nosso centro histórico e para o comércio, porque o comércio naturalmente tem a ganhar, e com isso também estamos a criar riqueza e a sustentabilidade do emprego para as empresas que operam no centro histórico. O reforço da circulação dos autocarros em circuitos urbanos, no sentido de facilitar a mobilidade de turistas e consumidores. O que é que acontece? Um turista vem a Braga e, naturalmente, como nós, quando vamos para o estrangeiro, também temos o nosso tempo contado, quer dizer, nós não podemos ter a veleidade de chegar a uma cidade qualquer, e se não temos um meio de transporte acessível e que nos faça circular com facilidade e em pouco tempo, acabamos também por não usufruir daquilo que a cidade tem, nem vemos, nem nos deram essa oportunidade para ver. Vê-se que conseguimos fazer o casamento da universidade com a cidade. Não conseguimos casar a nossa universidade com a nossa cidade. E este divórcio que existe desde o nascimento, desde o surgimento daquela via, como é que ela se chama? É Frei Bartolomeu dos Martins, não é? Da Padre Júlio Fragata. Aquela atravessa, que cortou, que deixou a universidade fora da cidade. A universidade está quase mais perto da Póvoa de Lanhoso do centro da cidade, e esse divórcio que existe com a universidade e com a cidade não está a ser capitalizado em termos económicos. Nem é bom para os estudantes, porque passam em Braga, e isto já não tem a ver com os transportes, mas tem a ver com a Câmara, para resolver o problema dos transportes, para esta mobilidade, para esta comunicação ser mais fluida. Naturalmente que há ali um potencial económico que não está a ser desenvolvido, e a cidade não se está a aproveitar. Quando a cidade não se aproveita, nós estamos sempre a falar de emprego. A questão é que nós temos de centrar a nossa atenção nisso, que a própria universidade, que nós estamos sempre a falar da deslocalização do hospital, e nunca falamos da universidade. A universidade tem na ordem dos 18 mil estudantes, com professores e tudo, andará na ordem, grosso modo, 20 mil pessoas que se movimentam ali. Nós vamos ao centro da cidade de Braga, não sentimos o comércio a poder aproveitar 20 mil pessoas que se movimentam na periferia. O comércio não se aproveita disto. E não estamos a aproveitar. E depois, uma população que, na sua maior parte, não é bracarense, é uma população que, na maior parte, não é bracarense, e o comércio não se aproveita deste potencial que a universidade põe à disposição dos bracarenses e da cidade de Braga, e o comércio passa ao lado disto. Nós depois, é claro que depois isto vinha a alavancar o comércio e a habitação e tudo isso, quer dizer, nós sabemos que isso que depois são sinergias que se criam e que aproveitamos. Porque vocês não imaginam que há muitos estudantes que passam em Braga, e professores, e académicos que vêm a Braga, aos congressos, que não passam pelo centro da cidade, eles não conhecem a cidade. Nós temos uma população em Braga
que não conhece a cidade de Braga, conhece a universidade e a periferia. E era, quando digo não conhece, é no sentido de que também venham ao comércio, que visitem enfim, os nossos estabelecimentos comerciais e que façam vida ali e que deem vida e alma à nossa cidade, porque com isso eu estou aqui muito preocupado com o comércio, mas o comércio depois é que vai dar receitas para a Câmara, é que vai criar emprego para os bracarenses, é que vai desenvolver e alavancar outras empresas e outros investidores que querem vir à cidade, porque nós hoje estamos a ter dificuldade, e é uma questão que temos que resolver, que é dos investidores escolherem a cidade de Braga para investirem, porque quando eles olham para os rastros aqui de Braga, em Braga nós temos um potencial de 200 mil consumidores. E os investidores olham para isto, olham muito bem, temos aqui 200 mil consumidores no concelho. Mas depois olham para o comércio, e o comércio não espelha, não tem essa imagem, não tem não espelham esse potencial. E depois, claro, eu como investidor estou interessado em saber como é que se movimentam as pessoas em Braga, qual é a mobilidade que temos, como é que elas circulam, por isso fazem estudos em ruas, qual é o tráfego que tem determinada rua, qual é que tem outra, e depois vamos ver que o tráfego, como ainda há pouco foi feito um estudo na Rua dos Chãos, 2 estudos foram feitos na Rua dos Chãos, um antes do hospital e outro depois do hospital. E eu sei que estou à vontade para o dizer, porque foi um inquilino meu que fez esse estudo e que fez com que a renda da casa, que era um comércio, tivesse que se ajustar à diminuição do tráfego. Prontos. E quando estamos a falar neste potencial de consumidores, isto tem a ver com estas ligações, estas comunicações, esta mobilidade, e por isso, se queremos uma cidade excelente, então transportes excelentes, mobilidade excelente, porque senão não conseguimos ter uma cidade excelente e vendê-la como tal, porque para a atração dos investidores nós temos que a vender como tal, porque de outra forma não temos investidores a quererem apostar na nossa cidade. E nós estamos todos aqui, cada vez mais temos esta consciência que a competição hoje faz-se mais num regime de proximidade, cidade com cidade, concelho com concelho. Estamos hoje nessa competição, estamos todos a vê-la todos os dias a acontecer, e nós hoje temos aqui um potencial, só temos é de cuidar dele, porque potencial existe. Potencial existe, os investidores sabem disso, só querem saber é a forma como é que eles se movimentam dentro desse espaço. E nesta altura nós estamos a deitá-los borda fora, como se diz em linguagem marítima, estamos a deitá-los borda fora e não estamos a trazê-los para o centro para aproveitarmos aquilo que nós desejamos, que é desenvolver a nossa cidade, porque é aquilo que nos traz aqui, é tentar arranjar soluções para o desenvolvimento da nossa cidade, e quando digo isto é para desenvolver o nosso comércio, que é a minha responsabilidade aqui de uma forma mais incisiva. Eu penso que ficou aqui um traço das preocupações que são o comércio, como é que o comércio pode contribuir e como é que a mobilidade e os transportes podem contribuir para a melhoria do comércio, mas que isto é uma situação muito abrangente, porque mexe aqui com postos de trabalho, sustentabilidade dos existentes e criação de novos postos de trabalho. E por essa razão é porque é fundamental que os transportes em Braga tenham isto em conta e que sejam cada vez mais qualificados e mais atentos àquilo que é necessário fazer e melhorar aquilo que se pode ser melhorado. E, de uma maneira geral, é isto.